Olho bom ou olho mau? Qual é o seu? Esse é o tema da mensagem nessa noite. Qual é o teu olho? Você tem um olho bom ou você tem um olho mau? Porque é o que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. A lâmpada do corpo são os olhos. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, prestando bastante atenção. Fica muito claro para nós entendermos que nós precisamos de luz. Você precisa de luz para ver tudo à sua volta, ao seu redor. Talvez nesse tempo que nós tivemos adorando, fisicamente falando, quando as luzes estavam apagadas ou pouca iluminação, você não se deu conta de quem estava ao seu lado, quem estava à sua volta. Só depois que a luz foi acesa ou reforçada, você pôde enxergar melhor. Estamos falando de uma luz física, o texto não está falando de uma luz física, mas estamos usando apenas uma metáfora para que nós possamos entender melhor o que o nosso Senhor está nos ensinando. Estou dizendo isso porque, por melhores ou mais belos que sejam os nossos olhos, eles não funcionarão tão bem sem a luz. É verdade ou não é? Nós precisamos da luz. A luz, ela é agradável, a luz, ela é desejável. A luz, ela traz segurança. A luz é importante. Ao contrário, a escuridão, ela não é fonte de segurança. A escuridão, ela nos traz desconforto. A escuridão, em algumas condições, ela nos traz medo. Ela nos traz ansiedade. Quantos se lembram, em algum momento na sua infância, talvez, quando, ao apagar das luzes na sua residência, na sua casa, você dava um jeito de correr para baixo das cobertas, e ali, porque você percebia que tudo estava escuro, sem iluminação, e ali na sua cobertinha você se sentia seguro, porque agora tudo estava trazendo um pouco de dificuldade para você enxergar a sua volta. E assim como existe essa luz física, da qual eu estou mencionando, o texto aqui deixa claro para nós que existe uma luz espiritual, e essa luz, ela é uma luz indispensável para guiar-nos no caminho que o Senhor Jesus preparou para nós, através do seu sacrifício, que é o caminho da salvação. A primeira coisa que nós notamos no texto que nós acabamos de ler, é que Jesus, ele, ao mencionar esta palavra, nos parece aqui ele usa uma metáfora, ele diz sobre o olho e sobre uma lâmpada, numa tradução. Foi a tradução que eu li no começo. Ele está dizendo que o olho é a lâmpada do corpo. O que uma lâmpada faz? Ela faz o quê? Uma lâmpada ilumina. Portanto, num sentido diferente do físico, o olho, a Bíblia está dizendo que o olho ilumina o corpo. É o que a Bíblia está falando aqui. A lâmpada do corpo são os olhos. E pode ser que você pense assim, mas pastor, será que a Bíblia não está dizendo que a lâmpada ilumina para que os olhos possam caminhar e não tropeçar
não é o que nós vemos na palavra, não é o que a palavra original desta luz significa, ou esta luz no original significa. O que nós vemos aqui na palavra de Deus é que o Senhor, Ele compara o olho, o nosso olho, a uma lâmpada. E nós sabemos que a lâmpada, ela não é luz em si mesma. Ela apenas carrega uma luz. Ela é o meio que espalha a luz. Assim é a lâmpada. Como é que o olho, então, ilumina o corpo? Há uma tendência de nós pensarmos que o olho, quando aberto para fora do corpo, porque é assim que tem que ser os nossos olhos, ele vai iluminar ou iluminaria naquela direção da qual ele está olhando. Nós pensamos assim, achamos que o olho ilumina o nosso caminho, mas a Bíblia está falando o contrário aqui. Esta metáfora que Jesus está usando nos diz que o olho, ele não ilumina para fora, mas o olho ilumina para dentro. Parece estranho isso. O olho não tem luz própria. O olho olha, certamente, você está olhando, então o teu olho olha do corpo para fora, sim ou não? Exatamente. Ele olha a partir do corpo. Ele transmite a interpretação a partir do corpo para fora, mas daquilo que você recebeu para dentro. Você está conseguindo me entender? Estamos falando de uma luz espiritual, de uma iluminação espiritual. O nosso olho, os meus olhos, os teus olhos, ele se encarrega de irradiar o que está dentro do meu ser, dentro do meu espírito, dentro no meu interior. E que eu entendo que no nosso interior, uma vez que entregamos nossas vidas a Jesus, nós somos transformados por Jesus, nós tivemos um novo nascimento, e aí então nós passamos a irradiar aquilo que está dentro de nós, ou seja, aquilo que é luz, aquilo que é de Cristo, aquilo que é bom. Se você por acaso estiver na escuridão, será impossível de você reconhecer a verdade, uma vez que esta luz, ela irradia o que de dentro, o que você tem dentro, para fora. Olha só o que diz em João 8,12. A Bíblia diz assim, Jesus fala dele, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Entenda isso. Eu e você não andaremos em trevas nesta condição, se seguirmos a Cristo. A pergunta é: você tem seguido a Cristo? Você tem obedecido aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque se nós fazemos isso, se nós seguimos a Cristo, que diz ser a luz do mundo, e Ele é a verdade, Ele é o Logos, logo então nós não andaremos em trevas, mas nós teremos a vida, é o que está dizendo no texto que nós acabamos de ler. Por isso é muito importante que você permita que Jesus ilumine todo o seu coração, todo o seu interior. Isso nos dá um pouco mais de clareza sobre o texto que nós acabamos de ler. Porque o texto diz que a lâmpada do corpo são os olhos. Se o teu olho for bom, está falando de um olho bom, diga olho bom. Todo o teu corpo terá luz, será bem iluminado. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará
em trevas. Então nós podemos entender que existe a possibilidade de um olho ser bom e de um olho ser mau. A pergunta que nós fazemos para nós mesmos: qual é o olho que eu tenho usado? Um olho bom ou um mal olhado? Você conhece essa palavra? Mal olhado. Um olhar mau. Qual é o olho? O olho bom é um olho saudável. E o olho mau é um olho... Qual é o oposto? Se o olho bom, ele é saudável, o olho mau, ele é doente. É um olho que está enfermo. E se eu estou entendendo que a lâmpada do corpo são os olhos, que ilumina o meu todo, o meu interior, baseado naquilo que eu tenho dentro de mim, e essa é uma pergunta séria: o que é que eu tenho dentro de mim? O que é que tem passado pela minha mente? O que é que eu trabalho dentro do meu interior quando eu lido com situações difíceis? Quando nós olhamos para as pessoas, quando as pessoas elas tentam se explicar, como nós interpretamos as pessoas, nós podemos correr o risco de interpretá-las mal. Às vezes não avaliamos a situação e já fazemos um julgamento, porque nós estamos fazendo isso baseado naquilo que nós temos dentro de nós. Logo, se eu tenho dentro de mim a manifestação do Espírito Santo, se eu tenho dentro de mim a manifestação de Jesus, se eu tenho dentro de mim o poder de Deus atuando, certamente os meus olhos não serão enfermos, eles serão olhos bons. Eu vou olhar as coisas com outros olhos. Como tudo tem um significado espiritual, o olho saudável, o olho bom, é aquele que vê segundo Deus. É fácil de fazermos esse teste do olho bom e do olho mau. Se o olho saudável é o olho segundo Deus, então, imagine Deus olhando as coisas. Imagine Deus olhando para as circunstâncias. Imagine Deus olhando para as pessoas. Imagine o trato de Deus para com as pessoas, para com aqueles que têm buscado a Ele e aqueles que não conhecem a Ele. E o olho mau é aquele que não vê. Aquele que não vê como Deus. Ou então ele vê distorcidamente. Porque quem olha assim, quem tem essa visão distorcida, não é Deus. Logo, se Deus não enxerga distorcidamente, Satanás, ele enxerga distorcido. E trabalha na nossa vida para nós enxergarmos as coisas ao nosso redor, na nossa realidade, desta maneira. Aí é o que a Bíblia está dizendo. Se uma pessoa se ela tem um olho mau, se ela está com uma visão ruim e enferma, então o seu interior, o interior desta pessoa, ele está, segundo as Escrituras, em completa escuridão. Porque se o meu olho ilumina, baseado naquilo que eu tenho dentro de mim, então tem coisas muitas vezes na nossa vida que nós não percebemos e é necessário mudar. Principalmente se nós formos pessoas que um dia entregamos nossas vidas a Jesus. Quando a passagem aqui diz, se o seu olho for bom, refere-se ao fato de que se eu e você, nós permitirmos que Cristo habite, more
dentro do nosso coração. Então esta luz dele, conforme diz João 8,12, eu sou a luz do mundo, ele falando, esta luz brilhe dentro de nós. E aí quando esta luz brilha dentro de mim e de você, quando a luz de Cristo ela irradia dentro de nós, nós passamos a ver as coisas de uma forma diferente. Nós passamos a ver as coisas boas que Deus tem feito em nossas vidas. Nós passamos a ver as coisas boas que Deus tem preparado para nós. Nós passamos a olhar para as pessoas com um olhar diferente. Nós passamos a ter um sentimento no nosso interior para com o próximo diferente. Capaz de amar uma pessoa que nos persegue. Capaz de nos levar a amar uma pessoa, de termos sentimentos amáveis, uma pessoa a qual nós nunca vimos antes. Mas é porque dentro de mim e de você está ali a presença do Deus vivo. Nós estamos brilhando a luz de Cristo no nosso interior. Passamos a encarar as situações em relação àquelas pessoas que um dia nos deixaram, ou aquelas pessoas que um dia nos entristeceram, passamos a ver de uma forma diferente, porque dentro de nós está a luz de Cristo. Deus tem graça para você. Amém? Deus tem graça para nós. Deus tem um grande amor por nós, e Ele tem declarado isso para nós. Deus tem a salvação para você, o dom da salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A questão é saber que luz é que nós estamos irradiando. Estamos irradiando uma luz boa ou uma luz ruim? Nós estamos irradiando a luz de Cristo ou nós estamos, na verdade, em trevas? Porque se as coisas não estão bem dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, então nós não estamos andando nessa luz. Porque a luz de Cristo, nos diz a palavra, é uma luz que nos faz irradiar a vida de Jesus. Viveremos a vida que Ele preparou para nós. Nós passamos a ver a verdade da vida, a importância da salvação da nossa alma. Você passa a ver que há uma vida melhor para você viver em Cristo Jesus. Seguir a Cristo, há uma possibilidade, sem erro, de viver uma vida melhor do que viver uma vida sem Jesus. E eu quero ainda, sobre esse tema do olho bom e do olho mau, fazer você refletir nessa noite, como você tem lidado com as circunstâncias ao seu redor. Como você tem lidado com as pessoas que Deus tem permitido estar à sua volta? Como você tem interpretado muitas vezes aquilo que as pessoas dentro da sua casa, muitas vezes, estão tentando falar, estão tentando expressar? Se o seu coração não estiver bem, não estiver iluminando como Cristo, a coisa vai ficar feia. Então nós precisamos fazer reavaliar esta palavra no nosso coração. E se você tem a convicção de que você é de Cristo, então precisa haver uma mudança, uma limpeza. Tem algo que não está iluminando bem. A luz está ali, mas ela não está brilhando. E aí é onde nós entendemos que para que isso aconteça, nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, pedindo a Ele que perdoe nossas faltas, nossos pecados, nos purifique, nos limpe,
que esta luz do novo nascimento em Cristo Jesus, ela venha a ser evidenciada através de uma vida transformada por Jesus. O apóstolo Paulo diz que, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, se alguém está em Cristo, se tornou um novo, uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez, não é que vai fazer, que se tornará novo, não, se fez novo. Quando eu e você somos purificados do pecado, todo o nosso ser, ele se carrega, ele se enche desta luz. Eu quero fazer um exercício, eu vou pedir para alguém ali, Júnior César, apague aqueles 3 interruptores, pode apagar todos eles, e apague essa luz aqui em cima para mim, amarela, por favor. Ok, o restante não dá para apagar, mas, quando eu falar no 3, vocês acendem, viu, Guto? No 3 vocês acendem, e o Júnior também. Olha aí, pronto, olha que maravilha. Pode apagar, desliga aí. Vamos fazer um exercício. Quero te ajudar. Pode apagar os LEDs aí, o LED. Ótimo. A treva, a escuridão, ela é desagradável. Ela é desagradável. Mas quando nós nos avaliamos, quando nós nos tornamos sinceros para com Deus, abrimos o nosso coração para aquele que nos conhece tão bem e que não tem como fugir dele, porque ele sonda e conhece o nosso interior. Nós cremos nele, mas sabemos que as coisas não andam bem, nós não estamos refletindo este brilho, esta luz, algo está errado. Então nós clamamos e pedimos a ele: perdoa, Senhor, os nossos pecados, restaura o nosso interior. Eu tenho andado, eu tenho falado, eu tenho feito coisas que não têm agradado o Senhor, mas eu não quero continuar vivendo desta forma. Eu quero, Senhor, brilhar novamente a tua luz. Pode ir acendendo as luzes, todas elas. E assim, Deus vai trazendo luz no nosso interior. E as coisas vão ficando diferentes. E de dentro para fora, nós passamos a influenciar, a ser agentes de mudança na vida das pessoas ao nosso redor. A minha vida e a sua vai produzir, conforme Paulo fala em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, na nossa personalidade, no nosso caráter. Ele diz, no 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, repita comigo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, use à vontade. Não há lei, não há impedimento algum. Amado irmão, Jesus Cristo já pagou o preço dos teus e dos meus pecados. Nós somos em Cristo Jesus resgatados, restaurados, transformados por causa do seu imenso amor. E Ele fez isso para nos dar a salvação, e Ele nos fez isso para nós podermos desfrutar da liberdade das trevas e do pecado, sermos livres das trevas e do pecado, vivermos uma nova vida. Permita hoje, a partir desta noite, que Deus encha a sua vida de luz. A luz que dissipa as trevas. Veja quando eles manipularam aqueles interruptores para que a luz chegasse, a luz aparecesse, a luz voltasse. Esta luz
fisicamente aqui interpretada por esses interruptores, esta luz, ela dissipou as trevas. As trevas se foram. Permita hoje que Deus encha o seu coração, a sua vida, desta luz, que dissipa as trevas do medo na sua vida, que dissipa as trevas da angústia, que a luz de Cristo, que traz esperança de uma vida melhor, na glória do Pai, hoje ela inunde o nosso coração. Amém?